Dou graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos aqui. Nós estamos aprendendo sobre os princípios que fazem parte da Igreja do Senhor Jesus como fundamento. E nós estamos vendo agora o quarto princípio. Nós vimos quanto à pedra fundamental que é Jesus, nós vimos quanto o construtor que é o próprio Jesus, o preço pelo qual foi pago, quer dizer, o dono é Jesus, e também o preço foi o sangue de Cristo. Isso nos primeiros 3 princípios. Vamos ver mais 2, vamos dividir em 2 mensagens para não ficar tão longo o tempo aqui usado e você poder guardar o máximo que puder. O meu objetivo não é apenas pregar, mas também ensinar. Estamos usando as 2 coisas ao mesmo tempo, a pregação e o ensino da palavra de Deus. Aqueles que sabem o que significa isto, concordam com certeza comigo. Portanto, vamos ver agora o quarto princípio para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a unidade da Igreja. Sempre que você lê sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você vai ler como sendo uma única pessoa. E essas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, quer dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, concordam em uma pessoa, embora sendo 3 pessoas com papéis distintos dentro da obra da redenção. Deus como Criador, Jesus como Salvador, o Espírito Santo como preservador da obra de Deus. O Mestre, o professor que nos ensina a palavra de Deus e revela para nós o que está oculto e escondido, que ninguém poderia saber de outra maneira a não ser pelo Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vamos ver, então, o que a Bíblia Sagrada nos diz sobre essa questão da unidade, que é o quarto princípio na Igreja do Senhor Jesus. Quando Deus pensou em criar o homem, ele disse lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não estava falando ao ermo, Deus estava falando com alguém, quando ele diz façamos, de acordo à nossa semelhança. Portanto, ele disse que estava convocando ali a Trindade, o Pai falando ao Filho e ao mesmo tempo ao Espírito Santo, unidade. O tempo passa na história, você chega em João capítulo 10. Anote esses textos, por favor, para que você possa ter uma ideia correta, bíblica, verdadeira, sobre esse princípio da Igreja de Cristo, que é a unidade. Capítulo 10 de João, versículos 28, 29 e 30, disse Jesus, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Ele vai dizer no verso 29, meu Pai que mas deu é maior do que todos. Veja o Pai e o Filho juntos na obra da salvação. Verso 30 ele diz, eu e o Pai somos um. Portanto, a unidade da igreja está na Bíblia e ela é representada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Vamos ver isso de maneira mais clara. Se você quiser anotar, depois ler na sua própria Bíblia, você pode confirmar isto. Isso vai fazer bem para o seu conhecimento e firmeza espiritual. 1 João, primeira epístola de João, João do Apocalipse, capítulo 5, versículos 5, 7 e 8. João escreveu o seguinte, quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A promessa de Jesus, quando ele edifica a sua igreja, prometeu edificar a sua igreja, foi que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A igreja seria uma instituição invencível no mundo. Mas quem é que vai vencer o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele vai dizer a razão por quê. Porque 3 são os que testificam no céu. 3 são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num. Tanto a palavra quanto a água ou sangue estão referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. São termos empregados na teologia de Jesus para entendermos
que Jesus é a água da vida, que Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, aquele que se fez carne, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, de acordo com João, capítulo 1, versículo 14. Portanto, nós temos aqui muito claro que a unidade da igreja está centrada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vamos ver mais uma coisa muito interessante, um texto que é interessantíssimo. Vale a pena anotar e depois ler na sua própria Bíblia, se você tem interesse realmente por entender o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse texto está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 4, 5 e 6. Versos 4, 5 e 6. Paulo quem escreveu, ele diz o seguinte: há um só corpo. Está falando da igreja. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da sua vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos ao mesmo tempo e também por todos nós. Portanto, o que a Bíblia nos ensina sobre a unidade da igreja é que não existe duas ou dois quando se trata de Deus, quando se trata de Jesus, quando se trata do Espírito Santo, quando se trata da esperança, do batismo, da fé, é sempre a unidade da igreja. Centrado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que os três concordam em um. Portanto, espero que você, meu querido amigo e meu irmão em Cristo, esteja entendendo essa questão para a sua firmeza espiritual. A vida só vale a pena vivida, e a vida vivida só é em Cristo Jesus. Paulo disse isso em Filipenses capítulo 1. Ele disse: para mim o viver é Cristo. E João, no capítulo 5, versículo 20 da sua epístola, ele disse: e nós sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nós estamos no verdadeiro. E o que é verdadeiro? Quem é o verdadeiro? O Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No verso 12 ele diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, a vida só vale a pena vivida, e a vida vivida é aquela que se vive em Cristo Jesus, ou para Cristo, até que estejamos vivendo com Cristo na eternidade. Espero que você esteja entendendo sobre esse princípio maravilhoso, mas nós temos mais um princípio que nós falaremos na próxima mensagem sobre essa questão da Igreja de Cristo, baseada em princípios, base, fundamento, coluna, esteio da verdade. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai, muito obrigado, meu Deus, pela tua graça e pelas tuas grandes e infinitas misericórdias. Obrigado, meu Senhor, por estarmos aqui, estudando juntos, lendo juntos, dividindo, ó Deus, juntos entre nós, estas pérolas maravilhosas no que diz respeito à tua igreja. Obrigado por tudo, obrigado por aqueles que me assistem, fala aos seus corações, abre as suas mentes, seja para a salvação ou para o crescimento espiritual. As suas famílias sejam ricamente abençoadas, no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Eu te aguardo na próxima mensagem com o quinto princípio fundamental da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Até lá!